A reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. As possibilidades de hoje nos vinculam a atitudes de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã. Aproveitar cada dia, realizando o melhor que pudermos, aonde estivermos e com quem estivermos, vai nos garantir a felicidade que tanto desejamos. Reencarnar quer dizer nascer de novo, voltar o espírito à vida na matéria, ligando-se a um novo corpo em formação no útero materno. Essa crença encontra-se em vários sistemas religiosos e filosóficos da antiguidade, em especial no Oriente. Atualmente, um número sem conta de trabalhos científicos publicados no mundo inteiro trata da vida após a morte e da reencarnação. Entre os mais significativos, destacamos os do Dr. Ian Stevenson, médico, psiquiatra e professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e os do Dr. Hemendra Banerjee, da Índia. No Brasil, nós temos os trabalhos do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que afirma: podemos esperar serenamente que a reencarnação será, dentro em breve, reconhecida como uma lei biológica, talvez a mais importante de todas elas. As pesquisas relatam casos obtidos por processos de regressão de memória conduzidos por psicólogos, clínicos e psiquiatras. Na sua maioria, porém, os trabalhos se baseiam em recordações espontâneas manifestadas na infância. A reencarnação inclui-se entre os ensinamentos da doutrina espírita. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante. E através das várias encarnações vai progredindo na sua saga de aperfeiçoamento. Mas por que esquecemos de nossas existências anteriores? Por que tão poucos recordam de suas experiências passadas? A crença na reencarnação destrói os laços de família? A terapia de vidas passadas pode ajudar uma pessoa a liberar-se de traumas de outras vidas? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, pesquisador do espiritismo e diretor do Instituto Vita Contínua. Dr. Milton Menezes, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Em que momento o espírito reencarna? Em que momento ele se liga a um novo corpo? Nós temos tido a oportunidade de ver ao longo de tantos anos, utilizando a regressão de memória, muitos processos onde o indivíduo regride a esses momentos da concepção, onde o processo da reencarnação está acontecendo. E o que a gente observa é que o processo da reencarnação em si, ele começa antes mesmo da concepção. A gente percebe que essa aproximação daquele indivíduo, enquanto espírito, ao se aproximar daquele núcleo familiar, ao se aproximar principalmente daquele casal e principalmente daquela mãe, ele já começa então a influenciar o organismo daquela mãe de forma não só ao tipo de óvulo e aquela carga genética que vai daquele óvulo, também em relação ao espermatozoide do marido, do pai, que vai então propiciar aquele corpo que aquele espírito necessita para o seu processo reencarnatório. Mas aí sim, a partir do processo da concepção, onde então há a concepção, onde o espermatozoide se liga ao óvulo, nós percebemos uma etapa fundamental do processo reencarnatório, que é quando então a entidade espiritual, o indivíduo enquanto espírito, ele se liga energeticamente já àquela primeira célula. Ali então ele começa a estar ligado àquele novo corpo e vai acompanhando de etapa a etapa o processo de desenvolvimento, não só físico, enquanto feto, enquanto embrião, depois feto e depois ao nascer, mas também vai se concluir apenas na adolescência. O processo reencarnatório, ele começa antes da concepção e ele vai se concluir em torno da adolescência, quando o indivíduo entra na que a gente chama de adultez, né? no período de adulto. Muito interessante isso. Agora, é possível o espírito voltar atrás enquanto ainda não houve o nascimento?
Nós temos percebido, não só em algumas experiências de relatos de clientes que regridem a esse momento, em que já ligados ao corpo, acompanham o desenvolvimento, estão interagindo, integrando aquele corpo que está reencarnando, que está se desenvolvendo, mas também pela literatura de alguns depoimentos de espíritos que, no plano espiritual, acabam passando mensagem nesse sentido. O que a gente percebe é que, como a ligação com o físico, o corpo físico em desenvolvimento ainda é muito tênue, se há um tipo de resistência ou ao tipo de ambiente familiar que vai enfrentar, ou o tipo de desafio que aquele corpo vai trazer como experiência necessária para o aprendizado daquele espírito, pode haver um tipo de recuo, né? De alguma forma, aquele espírito, ele rechaçar aquela experiência e ele, de alguma forma, inviabiliza. E o que acontece muitas vezes quando temos abortos espontâneos, por exemplo, de mães que, apesar de quererem o seu filho e sem um motivo aparente físico, tem um aborto espontâneo, quer dizer, tem uma interrupção do processo da gravidez por motivos que, às vezes, escapam ao conhecimento da medicina. Porque não seria possível um outro espírito aproveitar-se de um corpo que já tenha sido envolvido ou ligado a uma outra entidade, ele não pode entrar ali e pegar. Essa é uma questão bastante interessante e controvertida. Na maioria das tradições filosóficas, isso não seria possível, pouco provável. Pela minha experiência, eu vejo que muito poucas vezes eu observei esse tipo de fenômeno, ao ponto de a gente duvidar se ele seria a ocorrência ou, às vezes, por conta da experiência psíquica do indivíduo, por exemplo, em regressão. Mas alguns pesquisadores da reencarnação, como o Hemendra Banerjee, por exemplo, da Índia, já é desencarnado, mas ele relata em alguns livros de pesquisa dele a possibilidade de um espírito que, durante o desenvolvimento fetal, ele tendo desistido disso, dele poder ser ocupado por outro espírito. É uma questão controversa e que desafia ainda o nosso conhecimento sobre o processo ainda da reencarnação. Eu, particularmente, acho pouco provável, porque o tipo de envolvimento desde o início com aquele tipo de corpo, com o ambiente familiar, a sintonia energética, ela parece ser construída num nível de sintonia muito delicado, que dificilmente favoreceria de imediato uma substituição dessa forma. Mas existem algumas pessoas que defendem esse tipo de ideia, né? Esse tipo de tese, né? Para a doutrina espírita, Deus criou os espíritos simples e ignorantes e o processo de encarnação é que vai lapidando o espírito. Quantas encarnações estão programadas para nós termos? Pois é, esse é um mistério, né? Isso, na verdade, eu tenho observado na minha experiência, a gente não tem como afirmar isso, né? Um número, enfim, parece que isso realmente depende do tipo de aproveitamento, de como o espírito ele leva o seu processo de desenvolvimento, de crescimento. É a mesma coisa num processo de educação tradicional, em que a gente pega uma criança que se dedicando ao estudo das provas, se passa de ano, e daquele que de alguma forma relutando em aprender aquele conteúdo, perde um ano, perde outro. Então, em quanto tempo vão se formar? O tempo necessário para que a gente adquira o conhecimento sobre si mesmo, sobre o que é importante na vida. Então, eu vejo que é praticamente impossível nós determinarmos para cada um quais seriam os números de encarnações, porque é muito difícil a gente determinar a nossa capacidade de aprendizado para cada experiência. Algumas vezes nós passamos por algumas experiências e temos dificuldade de aprender. E às vezes, num dado momento, algo acontece que se dá um tal insight, uma tal conclusão, que a gente é capaz, então, de ter um aprendizado, uma compreensão sobre a vida que favorece o desenvolvimento mais rápido do nosso crescimento. Então, é muito difícil a gente precisar isso. O que a gente vem observando é que, conforme essas pessoas, os espíritos vão tendo maior facilidade desse entendimento, eles tendem a acelerar o processo reencarnatório, tendem a reencarnar mais vezes ou aproveitar melhor as suas reencarnações. Mas o número de reencarnações, né, não é um dado, parece que a gente possa precisar, porque depende basicamente da capacidade pessoal de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Uma amiga minha, psicóloga, que trabalha com a terapia de vidas passadas, ela estava falando que tem observado que muitas vezes o processo de aprendizagem se dá em blocos. Então, é comum o espírito passar algumas encarnações trabalhando o apego e o desapego, outras vezes trabalhando a questão da maternidade. Enfim, é assim mesmo? Porque se nós pensarmos no desenvolvimento do espírito, nós teríamos várias, o que eu chamo de linhas de desenvolvimento.
Então, tem vários aspectos que nós precisamos desenvolver enquanto espíritos, em termos de conhecimento, de compreensão sobre a vida, de valores. Mas são aspectos muito diferentes. Seria impossível que nós contemplássemos toda essa gama de linhas de desenvolvimento numa encarnação ou numa sequência de encarnações. Então, imagine, se nós trazemos, ao longo de algumas experiências, o aproveitamento, por exemplo, no nível cognitivo, no nível do intelecto, da razão, mas temos ainda uma deficiência no nível do relacionamento afetivo, do desenvolvimento, por exemplo, da questão afetiva, do sentimento, muito provavelmente nós vamos buscar naturalmente experiências como a maternidade, experiências importantes de relacionamento amoroso, como forma de desenvolver esse aspecto da vida, porque o outro, a nível da cognição, do intelecto, da razão, já vem sendo contemplado em outras experiências, porque senão a gente criaria uma anomalia no nosso processo de desenvolvimento. Nós estaríamos super desenvolvidos no raciocínio, mas poucos desenvolvidos, por exemplo, na moral, na ética. Então, parece que para esse processo ele ser harmônico, nós vamos buscando a cada reencarnação ou numa sequência de reencarnações os temas mais necessitados de um desenvolvimento parcial para que o espírito possa estar se desenvolvendo de uma forma mais harmônica ao longo do seu processo. Porque senão, eu costumo dizer que a gente viraria aquele frango Chester, né? A gente desenvolve muito uma parte, mas em compensação não desenvolveria as outras. Então, nós precisamos desenvolver as diversas dimensões do ser. Por isso que parece que algumas sequências de reencarnações privilegiam uma determinada linha de desenvolvimento necessária para aquele espírito. E aí os pais serão escolhidos, as situações, os lugares, de acordo com a necessidade educativa do espírito. Exatamente. Parece que nós nos atraímos às situações necessárias ao desenvolvimento daquilo que nós precisamos para continuar o nosso processo de crescimento. E aí, então, nós nos atraímos ao corpo certo, à família certa, ao potencial e aos dons necessários para o desenvolvimento de determinada missão ou de determinado trabalho na sociedade, enfim. Nós trazemos e buscamos, de uma forma automática, a necessidade mais premente do nosso espírito. Agora, na realidade, algumas pessoas, algumas crianças que desencarnaram e reencarnaram num período bem curto, elas têm uma memória muito ativa das experiências anteriores. É isso mesmo? É isso mesmo. Não só pela intensidade das experiências anteriores, não só pelo tempo de erraticidade ser pequeno, mas o que a gente observa de muito interessante no processo reencarnatório é que, como eu falei no início, o processo reencarnatório ele é paulatino. Durante a infância, o espírito não está totalmente encarnado. Ou seja, o aspecto cognitivo ele vai se fixar no corpo aí por volta dos 5 anos, 4, 5, 6 anos. O aspecto da sexualidade lá por 8, 9 anos, de uma forma mais contundente. O que a gente observa é que, então, nesse período, como ainda há um processo de reencarnação em processo, é mais fácil daquela criança acessar os conteúdos que ela está trazendo de experiências anteriores para a sua consciência. Não existe um filtro do ego pelas experiências ou pelo raciocínio que impede esse acesso. Por isso que, então, mais facilmente as crianças, aí até os 8 anos principalmente, elas tendem a se lembrar com mais facilidade das suas experiências anteriores. E, normalmente, com 9, 10 anos, elas tendem a esquecer, a não ter esse acesso tão fácil. Mas é muito comum as crianças terem acessos por conta desse tipo de característica do processo reencarnatório em relação ao psiquismo infantil. E quando a pessoa traz marcas no seu corpo que se assemelham muito aos processos de desencarnação anterior? Isso. Essa é hoje uma metodologia mais usada nas pesquisas científicas da reencarnação no mundo inteiro. A maioria, e o método principal hoje utilizado por esses pesquisadores, ele combina a observação de marcas de nascença com lembranças espontâneas dessas crianças, das suas experiências e da sua reencarnação, normalmente imediatamente anterior. Então, como é que funciona isso? Eles observam marcas de nascença e que tem a ver, ou provavelmente tem a ver, com a lembrança daquelas crianças da sua causa-morte na vida anterior. Eu trouxe algumas imagens, inclusive, que acho que podem ser mostradas, de casos clássicos como esse. Então, um indiano, por exemplo, um jovem indiano, que traz uma marca de nascença no peito, uma diferença de pigmentação, marcas diferentes de cor da pele na região do peito, e ele se lembra desde criança ter sido um homem que foi morto alvejado por uma arma de caça. Então, ele se lembra disso quando criança, se lembra do nome, da região onde ele morava, enfim, com vários detalhes. Esses pesquisadores vão ao local que ele relata ter vivido, quem ele tenha sido, e vão verificar como foi que ele morreu. E nesse caso específico, checaram a autópsia do corpo daquele indivíduo que tinha morrido com a arma de fogo e o registro do legista sobre os ferimentos que causaram a morte. Esse registro e as marcas no corpo do indivíduo que tenha morrido batem exatamente com o local onde esse indivíduo, esse garoto, hoje traz as marcas de nascença.
ou seja, sugerindo que ele seja a reencarnação desse homem e que porque teve um trauma muito forte, um tempo de erraticidade muito pequeno, ele traz ainda no corpo físico as marcas desse trauma da sua reencarnação anterior. Então isso é uma hipótese que sugere que é a confirmação de um caso sugestivo de reencarnação. São Muito vários hoje os casos nesse sentido, né? São vários pesquisadores no mundo inteiro que utilizam essa metodologia e evidenciam casos permanentes de sugestão de que a reencarnação seja realmente um processo natural, biológico natural. Suas palavras finais, Milton. Bom, eu acho que é importante, quando a gente fala num tema como esse, nós podermos compreender que a lógica da reencarnação nos convida a ampliar a nossa compreensão enquanto espíritos dos desafios que nós temos de crescimento, de compreensão maior dos nossos valores, da consciência do que nós estamos fazendo aqui, de qual é o nosso destino de felicidade. Quando a gente aproveita e compreende esse processo, nós enriquecemos e aproveitamos a vida como forma de crescimento no espiritual. E eu acho que isso que é um aspecto importante que poderia ficar para a mensagem para o público. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$18 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.